sua vida. Aleluia. Porque nós carregamos a presença de Deus. É nós que carregamos a presença do Senhor. Por onde nós for, aleluia, aonde nós colocar a planta do nosso pé, Jesus está conosco. Mas nós temos que chamar Jesus. Nós temos que querer esse Jesus da nossa vida. Porque nem todos estão querendo. Nem todos, aleluia. Muitos só estão com a fachada. Muitos só estão com a casa por fora. Mas por dentro Jesus não está lá dentro. Mas por dentro Jesus não está, aleluia, na tua casa. Aleluia. E esse homem sabia que ele era pecador. Ele sabia que ele era indigno de receber, aleluia, alguém que tinha, aleluia, a missão de levar a palavra de Deus, de levar o reino para aquelas pessoas que se tornam perdidas. Ele sabia que Jesus curava. Ele sabia porque ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia a fama que corria por todas as cidades. E ele não perdeu tempo, ele foi até Jesus. Ele foi até aquele que ele ouvia os milagres. Aleluia. E ele deu uma resposta tão maravilhosa para Jesus, que Jesus se admirou com a sua resposta. Ele, aleluia, fala a sua palavra. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Pedi para este vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele faz. E Jesus, ele se admirou quando ele ouviu isso. Jesus, ele se admirou porque Jesus, ele andava com uma multidão. A multidão cercava Jesus. Mas sabe que sempre no meio da multidão tem muitos que não estão à procura das palavras que vêm de Jesus, mas daquilo que Jesus pode fazer por elas. Muitos eram curiosos, muitos eram fariseus, muitos eram incrédulos, que queriam ver, aleluia, o que Jesus poderia fazer, aleluia. Somente para julgar, somente para apontar Jesus. Aleluia. É por isso que Jesus se admira com as palavras do centurião. E aleluia, ele vai falar para aquela multidão que o acompanhava: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Aleluia. Jesus, ele é maravilhoso. Ele estava expressando, aleluia, a fé do centurião para aqueles que o acompanhavam. Ele estava mostrando para aquele povo que não só basta ir até Jesus, ouvir Jesus e não crer, e ouvir as palavras do Mestre, as palavras de vida eterna, as palavras, aleluia, que vêm para alegrar o homem e a mulher, e não dá crédito, porque hoje em dia muitos ouvem o Evangelho, mas não dá crédito. Hoje muitos ouvem a palavra, hoje muitos visitam milhares de igrejas, mas sabe o que é que acontece? Eles não dão o primeiro passo, eles não permanecem na casa do Senhor. Aleluia. Só quer ficar somente recebendo bênção, recebendo vitória, mas não quer o Mestre. Aleluia.